esse apoio aí no Ceará, viu, Joaquim? Estamos lutando já há bastante tempo, mas tem que ter um deputado igual os do Mato Grosso, né? Eu passo todinho os detalhes aí, a gente vai até fazer. É fácil. Ao vivo, pessoal. Ao vivo. Bora lá. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradecer primeiro aí quem já está online. Quem não tiver, convidar para todo mundo fique online. Sou Merivaldo Brito, engenheiro eletricista aí, principalmente os eletricistas, os integradores, a gente já tem convivido aí Brasil afora aí em alguns treinamentos e alguns trabalhos juntos, né? Então é um grande prazer estar com você, um grande prazer aqui estar com todos e também pelo o Ricardo da TV Solar abrir esse espaço para que a gente possa começar aí o ano falando diretamente mais com os eletricistas, com os integradores, ali com o consumidor final. E a gente está trazendo aí hoje, a gente tem uma bancada aqui muito especial, estou muito feliz, né, de reunir realmente aí pessoas do setor, pessoas que representam o setor, né? Eu acho que isso é muito gratificante para todos nós, né? E a gente vai daqui fazer uma live aqui bem interativa, então participem, mandem perguntas, né? Eu vou fazer uma prévia aqui, a gente está com o deputado Faisal, né, do estado de Mato Grosso, né? Vai nos falar o que está acontecendo aí de primeira mão em Mato Grosso. A gente teve aí umas situações aí de pontos positivos e o estado de Mato Grosso está muito ansioso do que vai acontecer da agora para frente. Eu sempre penso positivo, então para mim a gente vai sempre conseguir boas notícias. Temos a Zilda, né, uma grande parceira, a Zilda Costa tem uma experiência inestimável no setor, que vai poder se apresentar agorinha. O Vitor, grande parceiro. Eu falo que os números do Vitor, quando eu quero buscar o número da ANEEL, primeiro eu vou lá nos dados do Vitor, que hoje é confiável, não precisa trabalhar. E o ilustre aí, o doutor Joaquim Rolim, né, que dispensa comentários aí também, diretor técnico da BGD. Eu sou mais da parte técnica, então eu fico honrado, Joaquim, de ter você aí, que sempre nos ensina bastante aí eu sempre falo, essa galera jovem, igual nós que vem atrás, e tem muito que aprender, né? Começar com humildade e aprender. Vou dar um tempo aí para cada um se apresentar, começando pelo deputado, e aí, a hora que se apresentar, a gente começa aí, pessoal. Olá, Merivaldo, Zilda, Vitor, Joaquim. Eu me chamo Faisal, estou como deputado aqui em Mato Grosso, e nós estamos enfrentando uma grande batalha aí contra a Sol, e estou à disposição, viu, Merivaldo? As suas perguntas. É um grande prazer, é uma honra estar junto com vocês. Beleza. Zilda? Muito prazer, é realmente uma honra estar junto com vocês, com Joaquim, Vitor, que são meus parceiros de ABGD. Deputado Faisal, muito obrigada por todo o trabalho que tem feito em prol da energia renovável no seu estado, no Mato Grosso. Merivaldo, é bom estar aqui com você. Obrigada. Beleza. Professor Joaquim Rolinho. Merivaldo, um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite ao deputado Faisal, ao Vitor, que trabalha junto, e a Zilda, que está sempre aí atuante no setor. E realmente as perspectivas são muito boas para esse ano e estamos aqui para debater e conversar a respeito. Amigo Vitor. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, Merivaldo. É um prazer estar aqui ao lado dessas grandes figuras do setor da geração distribuída, ao lado do Joaquim, que a gente trabalha junto na BGD diariamente em prol do setor. E vamos tirar as dúvidas aqui, bate-papo sobre a lei nova e ajudar o máximo possível para fazer acontecer, né, e crescer cada vez mais. Perfeito. E tem bastante assunto, né? 14.300, resolução 1000, a gente teria assunto aí, tem muito assunto para debater. E eu acho que o mais importante é isso, né? Passar o pouco que a gente já sabe e o muito que muitos sabem que a gente ainda não sabe. Essa troca de informação, né, Zilda, Rolinha, a gente sempre está buscando aí levar a informação para o integrador, para o instalador, para que ele possa, que está ali mais próximo do cliente, mais próximo do consumidor no dia a dia, possa esclarecer as dúvidas do dia a dia. E voltando nesse tema, Mato Grosso vive aí como se diz, um tempo de amor e ódio, né? A gente vive aí um tempo de ganha, perde, né? Muita busca pela liberdade de ter a energia renovável, energia solar fotovoltaica. O estado do Mato Grosso aí vem pujante na 4ª posição dos estados que mais tem potência instalada, né? Cuiabá, eu lembro que a gente lá em 2020, mais ou menos em novembro de 2020, a gente assumiu ali a 1ª posição e o município de Cuiabá vem destacando, né? Com a 1ª potência instalada de todos os municípios do Brasil. Não abaixamos a bandeira, os amigos instaladores muito presentes, né?
movimentando o Estado tanto em geração de GD, agora também aparecendo aí na compartilhada, mas também emprego, e em muitas situações que a gente não vivia isso há muito tempo, né? É bom ver o setor energético. Eu vejo o setor solar, Zilda, como setor energético, né? O doutor Joaquim também, mais da área elétrica, a gente vê uma oportunidade de ver os amigos eletricistas tendo a oportunidade de ter empregos de novo, né? De se capacitar, e isso gera uma esperança e uma abundância muito grande nos nossos corações, né? Desde 2018 que a gente vem aí. E nisso, deputado, eu queria começar com você, porque eu acho que é o que não tenho certeza, né? Hoje nos grupos foram bem pujantes, todo mundo perguntando, né, sobre o que aconteceu semana passada, né, da luta que a gente vem passando aí, e principalmente com você, que convocou desde o começo aí, lotamos a Assembleia várias vezes quando você nos chama, e muitas vezes no começo a gente aparecia ali, pessoas, não vai dar certo, política é tudo igual, vai acontecer e não vai acontecer, o pessoal não vai, vai no final, o deputado vai estar sozinho, está lutando lá dentro, são 26, 24, enfim, na hora a gente teve companheiros do deputado lá que votou a favor, mas depois continuou a luta. Então eu queria que você pudesse falar, pudesse explicar o que aconteceu semana passada, caiu a questão do ICMS, quem que votou, como que está agora, o governador está correndo atrás, está querendo quebrar, enfim, deixo com você, meu nobre amigo, em primeiro lugar, deputado Faisal. Obrigado, Merivaldo, boa noite a todos, realmente foi um momento de bastante emoção, porque Merivaldo acompanhou a nossa luta aqui em Mato Grosso, a gente via pessoas do próprio setor trabalhando contra, fazendo consultoria contra o nosso trabalho, mas mesmo assim isso não nos abateu. Nós fomos às ruas, nós temos uma camiseta, fizemos uma carreata aqui com apoio, não a taxação do sol, e foi criando corpo. Tivemos aquela mobilização depois em Brasília, e nós fomos alterando a legislação daqui, tivemos alguns apoios dentro da Assembleia, mas toda hora que o governador apertava o play, era sofrido porque eram instituições contra o setor solar, era TCE contra, Ministério Público contra, né? Gente do próprio setor, deputados contra, e alguns apareciam na frente falando uma coisa e agiam contrariamente, e realmente, Merivaldo, a gente ficou praticamente sozinho, brigando até o final, acreditando, e eu fui conseguir uma decisão na justiça. Já tínhamos conseguido algumas liminares, falei para o pessoal entrar, mas a gente sabe que liminar, mandado de segurança, ele é individual. Só aproveita aquela pessoa que ingressa. Mesmo assim, eu sempre alertei, tem um direito seu constitucional ferido, ingresse com mandado de segurança, não deixe para trás. Vários entraram, conseguimos várias liminares dentro da justiça, e por fim nós estudamos, e eu tive autorização do meu partido, entrei com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque é competência do Poder Judiciário ele dirimir os conflitos, né? Então qualquer ato, seja do Legislativo, seja do Executivo, que fira a Constituição, o Judiciário tem competência para agir e decidir. Foi o que nós fizemos aqui. Então, ano passado, nós ingressamos com a DIN, com o Partido Verde, certo? E agora ela foi em pauta e nós, à unanimidade, 13 desembargadores votaram interpretando que aquela cobrança ela é inconstitucional, porque feria alguns artigos da nossa Constituição do Estado. Então, essa decisão é de suma importância para o setor e ela vai valer como base para todo o resto do Brasil. O que vai mudar é só a gente estudar a Constituição Estadual de cada estado. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, nós alegamos que feria o artigo 153 e 150. O 153 que fala do conceito de ICMS. Esse conceito de ICMS, ele é unânime para todos os estados. Ele é uma cópia da Constituição Federal, entendeu? Então, o que eu falo, com certeza, esse mesmo artigo que tem na nossa Constituição aqui do estado do Mato Grosso deve ter aí no estado de São Paulo, deve ter aí no estado do Ceará. Então, vocês podem fazer o mesmo que nós fizemos aqui, porque é impossível cobrar ICMS sobre a energia solar. Primeiro, porque é um empréstimo gratuito. Não tem circulação de mercadoria. Se não tem circulação de mercadoria, não se encaixa no conceito de ICMS. Porque ICMS é circulação, é troca de titularidade,
certo? É a compra e venda, é a mercância. Se é gratuito, então é impossível cobrar ICMS sobre a energia solar. Então, o que nós alegamos aqui? Estava ferindo o artigo 153, que é uma cópia do 155 da Constituição Federal. Leiam lá no 155 da Constituição Federal. Então, é simples, vocês podem fazer isso no estado de vocês também. E o segundo ponto, que aqui no estado do Mato Grosso não tem lei estadual que institui a cobrança de ICMS sobre energia solar. Não tem, tem que ter uma lei, tem que ser claro, tem que ter o sujeito ativo, tem que ser o sujeito passivo, tem que ter a alíquota, tem que ter a base de cálculo, tem que ter o fato gerador descrito em lei estadual. E aqui no Mato Grosso essa lei não foi criada. Eu tenho certeza que no estado de vocês também não foi. Por quê? Porque é uma tecnologia muito nova, vem desde 2000, foi regulamentado pela ANEEL em 2012, a 482 2012, então é muito nova. Então eu tenho certeza que a instituição desse imposto, ele não existe a nível estadual. E se mesmo existir, ele foi o que os desembargadores falaram. Mesmo se existisse a lei, é impossível cobrar ICMS. É o caso de não incidência, é impossível cobrar ICMS sobre a geração de energia solar. Certo? É o uso da rede. Vamos falar, é o uso da rede. Mas, gente, o uso é um serviço. E serviço, ele incide o imposto municipal, ISSQN. Os únicos serviços que pode ICMS são serviço de telecomunicação e serviço de transporte, o que não é o caso. E foi muito bem ventilado. Serviço de uma rede que não é do Estado, essa rede é pública, o serviço é federal. Dentro do estado do Mato Grosso, não existe no organograma do estado uma pasta, onde tem a manutenção dessa rede, para o estado cobrar. Como é que o estado vai cobrar por uso de algo que não é dele? Olha que aberração. Como? Me explique. Então, não tem como fazer essa cobrança. A rede não é do estado, não é dele, e ICMS sobre serviço também não tem como. É impossível. Então, esses foram os argumentos que nós utilizamos aqui no estado do Mato Grosso. Tenho certeza que essa mesma interpretação que fizeram lá conosco aqui, em abril do ano passado, eles começaram a interpretar o convênio do CONFAS 16 de 2015, que é uma resolução de um órgão que a única competência dele é autorizar a isenção. Ele não tem a competência de instituir imposto. Quem tem competência para instituir imposto somos nós, os deputados estaduais. Aqui em Mato Grosso não tem lei. Agora, fazer uma interpretação sobre uma resolução, uma resolução de isenção, para cobrar um imposto, cara, chega a ser ridículo. Eu falei desde o primeiro segundo, é ridículo. Ridículo. Eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem mais informações a fundo sobre essa interpretação, nós podemos, claro, acho que muita gente que acompanha, que é do setor, vai entender o que eu falo, Se pegar os incisos 1, inciso 2 do convênio, eu explico para vocês tudo, faço interpretação histórica, faço uma interpretação sistêmica e eu explico para vocês que é impossível cobrar energia do sol. Gente, o sol não serve para todos, sobre a nossa geração. Eu até falei para os desembargadores, imagina você, desembargador, você tem o seu salário, você trabalha, o seu salário cai no banco, certo? Quando o seu salário cai no banco, você paga uma taxa mensal pelo uso do salário, é uma taxa fixa. Se vocês permitirem esse ICMS sobre energia solar, futuramente vocês permitir a incidência de ICMS sobre o salário de vocês, que é a geração, que é fruto do seu trabalho. O que o governador daqui nós está fazendo, do estado que vocês estão fazendo também, é sobre a geração. Tá? E se vocês forem ler o inciso 1º do convênio 16, o inciso 1º lá fala tudo que for compensado. O verbo é compensar. E no inciso 2º, ele fala, não incide nisso, faz um monte de exemplificado, energia reativa, uso de rede, custo de disponibilidade. E lá fala, e quaisquer outros valores cobrados. Então, tudo que for compensado, não tem, é isento. Tudo que for cobrado pela concessionária incide. O que a resolução quis falar? Quis falar que, por exemplo, se eu produzo 800 kW e consumo 200, por eu ter energia solar, os 800 que eu compensei,
está isento. Já os 200 que eu peguei da rede, né, da concessionária, eu vou pagar, daí eu pago o ICMS normal. É isso que o convênio, né, 15 de 2016 quis falar, dizer para vocês, nada menos que isso. Só interpretar, faz a interpretação sistêmica. Primeiro inciso, compensação, não paga. O segundo inciso, tudo que for cobrado, normal. Tudo que for cobrado, né, tem mercância, incide ICMS. Aí é normal. Vocês entenderam? Então, estou aqui à disposição, vou aprender com vocês um pouco mais. Tenho aprendido muito com o setor, fico muito feliz pelo conhecimento que eu tenho adquirido e de precisar aí de algum aspecto jurídico para auxiliar vocês, eu faço, mando a petição, ensino como foi feito, faço tudo, né? Eu não sei se eu posso advogar para vocês. Sou advogado, aqui eu não pude advogar contra o estado do qual eu estou como deputado. Aí no resto do país, pode ser que sim. Se chamarem, eu estou pronto. Obrigado, fiquem todos com Deus. Isso aí. Deputado, você vai ficar com a gente ou você tem compromisso? Eu posso ficar mais 20 minutinhos aí, eu tenho compromisso, eu tenho reunião no meu partido agora. Perfeito. Então, assim, acho que não sei se tem alguma pergunta, Zilda, Victor, Joaquim Rolinho, primeiro abrindo para vocês aí. Manda. Tá no mundo. Tá sem som, Zilda. Ouvindo. Desculpa, eu tive um problema aqui. A princípio eu disse quanto eu aprendi agora. Somente complementar, parabenizando o deputado e o estado do Mato Grosso, que é o 4º maior produtor de geração distribuída do Brasil, e Cuiabá em primeiro lugar. Então, como município, em primeiro lugar, e Mato Grosso em 4º, com mais de 600 megawatts instalados. Então, isso aí é graças ao trabalho de vocês aí, um estado que a gente sabe que é um estado rico, um estado com muita riqueza, muito potencial também. E é só parabenizar e aprender, né? A gente ficar aqui olhando e aprendendo e vamos avançando. Perfeito. O deputado, uma pergunta para que o pessoal tem perguntado aqui, eu acho que o Álvaro, né? Essa decisão, ela tem efeito retroativo? Bom, a modulação do MADIM, ela vai ser feita a posteriori. Então, até o momento, só determinou a suspensão da cobrança. Falou, olha, é constitucional. Então, vai ter a modulação. E, geralmente, a modulação de ADIM, ou qualquer outro que tenha repercussão geral, ela tem um efeito ex nunc, né? Eles dão um efeito ex nunc, quer dizer, não retroagem. Mas, aqueles que ingressaram com o mandato de segurança, eles terão o direito de reaver, certo? E eu aconselho as pessoas a procurar um advogado. Se pagou muito por imposto que é indevido, que é inconstitucional, você consegue sim, com uma ação individual, reaver aquele valor. Já aqueles que entraram com mandado de segurança vão ter direito sim. Não, perfeito. Sobre o próximo passo, para encerrar a última para você, sobre o próximo passo, né, se o governo recorrer, o que você tem de perspectiva para isso? O que você pode falar? Eu sei que você deve ter alguma situação aí. Fica à vontade para isso. Eu acho muito difícil, Merivaldo, conseguir reaver ou reverter essa situação lá no STF. Ele vai procurar o STF. Nós estamos aqui pensando, e todo dia a gente entra no sistema vendo se tem algum tipo de ação. A nossa assessoria jurídica está em cima. Estamos tentando entender como que ele vai recorrer. Essa que é a questão. Se eles recorrerem, nós vamos ter que ir até Brasília, vamos até o STF, vamos fazer a nossa sustentação. Eu vou até o final, estou pronto. Nasci pronto, eu não vou me curvar jamais. Jamais. Pode ficar tranquilo. Perfeito, deputado. Eu agradeço muito aí. Eu não vou tomar mais seu tempo, a gente vai continuar e obrigado. Eu acho que o Mato Grosso fica satisfeito aí com as respostas e a gente estamos juntos desde o começo e obrigado. Eu que agradeço, fique com Deus. Abraço, valeu. Outro. Obrigado. Dando sequência, gente, eu acho que é isso, né? Foi bem esclarecido e
falando um pouco agora, mais um pouco, né, Zilda? Vamos passar um pouco para o teórico. Acho que o deputado deu uma esclarecida aí sobre o Estado, o que a gente está passando nesse momento, mas só o Estado de Mato Grosso, mas o Brasil também, né, Zilda? Passa por um momento também de muitas perguntas sobre a 14300, né? O instalador ali, né, o último ano do GD, vamos instalar esse ano, porque ano que vem vai acabar, né? Temos que aproveitar esse bonde, vai acabar tudo. Alguns companheiros, né, alguns eletricistas, alguns integradores ali bem desconfiados desse mercado. Zilda, Joaquim, vou deixar vocês, vou direcionar a Zilda, né? Zilda, o que traz a 14300? Traz esse medo para falar que é o último ano ou traz um pouco de alívio e falar, olha, estamos com a segurança jurídica? Vamos começar por aí. Olha, essa é uma pergunta muito, muito bacana, ô Merivaldo. A gente participou, geração distribuída já tem há muitos anos, né? A 482, ela permitia geração distribuída junto à carga no telhado. E no ano de 2015, a gente foi para Brasília para participar de todas as manifestações também, assim como o deputado estava falando, juntamos várias empresas, entidades, o Greenpeace, e eu fui, na época eu trabalhava na Embratel, eu fui representando o setor de telecomunicações, porque telecomunicações não era atendido pela 482, porque não tem telhado, né? E telecomunicações não era atendido, varejo não era atendido, bancos não era atendido, quem não tinha telhado não era atendido pela 482. Então, a gente foi para Brasília e surgiu a resolução 687, que complementa a 482. Ela complementa permitindo que você fizesse usinas remotas. E essas usinas remotas vieram dar uma nova oportunidade ao mercado. Crescer esse mercado do jeito que a gente conhece hoje, ele cresceu a partir do momento que você pode você coloca uma nova oportunidade para os empresários, para os investidores, de fazer usinas um pouco maiores, de colocar, por exemplo, usinas remotas em unidades de múltiplos empreendimentos, né, múltiplas unidades consumidoras naquele empreendimento, como, por exemplo, o varejo. E aí, desde aquela época, a ANEEL ia, mais ou menos 4 anos depois da 687, ela iria regular o mercado com coisas que ficaram pendentes, como, por exemplo, o pedido das distribuidoras para que o mercado, eles chamavam sempre de pagar o fio, né? De pagar a tarifa do uso do sistema de distribuição. Sempre a gente ficou para regular porque a energia ela era compensada 1 para 1. A energia renovável, a energia que você gera na sua usina ou no seu telhado, ela é compensada uma geração, 1 kW de geração, 1 kW de tarifa, na mesma proporção da tarifa, e aí você abaixa o que a gente chama de 1 para 1, né? E quando a ANEEL trouxe essa proposta, ele já entrou com a opção 5, onde praticamente matava o mercado. Tirava toda a viabilidade de quem ia investir nesse setor com esse pagamento de tarifas no momento que a gente estava num mercado crescente, né? Então, quando as associações e todas as empresas, os integradores, quando todo mundo se mobilizou, e a gente falou não taxar o sol, né? E justamente como o deputado acabou de falar, a camisa, todos os empreendimentos que a gente fez em Brasília, a gente levou um projeto de lei, o 5829, pensando que toda aquela proposta que a ANEEL tinha trazido não atendia a esse setor. E quando esse projeto de lei se transforma na Lei 14.300, ela é um alívio para a gente, um encontro de contas assim, inicial, porque a gente vê que foi o melhor entendimento de todos os setores. E eu acredito que com os pontos que a gente vai falar aqui, o Joaquim vai falar, o Vitor, tem muito benefício nessa legislação, como também tem alguns pontos ainda que precisam ser regulados. Agora, durante esses meses até o final de junho, eles serão regulados. A ANEEL vai lançar uma consulta pública para os pontos que ainda precisam, como, por exemplo, a garantia de fiel cumprimento, entre outros, precisam dizer como serão implementados, que é a regulação, né? Mas ela é boa, é uma lei, como o Joaquim costuma dizer, a lei do consenso, tá bem?
Legal, muito bom, Zilda, muito bom, porque isso tira um pouco e alivia, né? Acho que todo mundo lutou pela 14.300, então aquilo ali, né? Tira um pouco aqui, coloca um pouco ali, mas no frigir dos ovos, como a gente fala aqui na base, ficou satisfatório e dá segurança para que a gente possa continuar trabalhando. E nesse quesito, puxando mais um pouco aí, até para o Joaquim Rolim, o Vitor, fiquem bem à vontade. Uma das perguntas, e aí quem puder esclarecer, que a gente mais tem recebido, Joaquim, Vitor, Zilda, é sobre a questão dos valores do FIU-B, né? Quando que vai valer, quando que começa isso, o quanto que isso vai impactar. Eu sei que a pergunta ela parece ser repetitiva, mas a grande dificuldade, hoje mesmo, eu estava vendo no grupo e o pessoal estava ali, né? Mas os 75 até a 75 kW, se a gente não instalar agora, já em abril vai começar a taxar, já vai ser 15%. E como que fica essa questão? Primeiro vamos falar do FIU-B, do grupo B, e depois a gente dá uma pincelada no grupo A. Quer falar, Vitor? Quer pegar essa? Que dá até para colocar o gráfico aí do prazo, né? Então, a gente vai ter um sistema gradual de transição. Se o Joaquim quiser complementar, eu ficaria também muito agradecido, que essa cobrança do FIU-B ela não vai ser imediata, né? Então, ela vai ter um período de transição que vai levar até 2029, ou 2027 a 2029, dependendo de quando você entra, e ela vai variar de 15% a 90% da tarifa do FIU-B. Ainda tem, assim, do público geral, né, essa terminologia FIU-B, TUSD, TE, é um pouco ainda desconhecida, mas o que a gente precisa saber? A TUSD FIU-B é uma das componentes da tarifa. Então, sobre o que você injetar na rede, vai haver uma cobrança gradual daquela componente tarifária, que é a TUSD FIU-B, que é responsável pela remuneração dos sistemas de distribuição. Então, no primeiro ano após a carência, que será em 2023, a gente vai ter a cobrança de 15% do FIU-B. No ano seguinte, 30%, 45%, até 90%. Após esse ano, ainda vai haver um encontro de contas da ANEEL, seguindo as diretrizes que o CNPE vai apresentar em 6 meses da publicação da lei, que vai definir como essa metodologia de cálculo deve ser realizada. Então, essa gradualidade é muito importante porque ela não altera a viabilidade dos projetos a curto prazo. Então, assim, os projetos que estão sendo desenvolvidos nesse ano, ano que vem, daqui a 2, 3 anos, elas vão ter sua viabilidade mantida por conta dessa gradualidade. E mesmo assim, de acordo com o PDE 2031, mesmo esses projetos que entrarem com a cobrança do FIU-B mais elevada, com o tempo, a TI, a VPL desses projetos, ou seja, a rentabilidade final, ela vai voltar aos patamares que a gente tem hoje. Então, assim, mesmo com a cobrança do FIU-B, para os empresários, para os integradores, não vão ser um impacto muito grande, tanto no curto quanto no longo prazo. O setor ele vai tender a se equilibrar e vai continuar crescendo. Joaquim, gostaria de complementar alguma coisa? Não, Vitor, o complementar do ponto de vista é o seguinte, é que vai continuar sendo viável. Essa é a principal informação. O payback, pelas estimativas preliminares que nós fizemos na BGD, o payback é o tempo de retorno do investimento, né? Ele vai, para quem entrar no próximo ano, pode aumentar um pouco, talvez uns 8% a 10%. Então, se o projeto se pagava em 3,6 anos ou em 4 anos, vai se pagar em 4,4 anos. Mas isso nas condições atuais, porque o que acontece? Os painéis solares fotovoltaicos tem caído de preço ao longo do tempo. Então, porque a tecnologia avança. Então, com esse avanço da tecnologia, esse aumento que pode acontecer nos cálculos, ele pode ser compensado pela redução do custo da tecnologia. Um outro aspecto também é que nesses cálculos nós consideramos que a tarifa de energia elétrica teria um acréscimo médio de 7% ao ano. É uma estimativa conservadora. Se subir mais, o tempo de retorno diminui.
Então, do ponto de vista, o mais importante é o seguinte, subiu de 4 anos para 4,4 para o residencial, vamos supor, de um determinado estado. Ora, mas essa tem 25 anos de vida útil, pelo menos. Então, quer dizer, você tem mais 21 que você vai poder usufruir. E o que é entendido também para os empreendedores, para os integradores, é o seguinte, e para os consumidores. Quem não quiser passar por essa regulação nova, que começa a valer a partir de janeiro do próximo ano, instalem esse ano, porque mantém as regras atuais. Então, cada um tem que avaliar, mas o fato é o seguinte, quanto mais rápido implantar, mais rápido vai poder ter o retorno do seu investimento, que é, como eu disse, é tão viável que você, ao fazer um financiamento com uma entidade financeira, você vai conseguir pagar praticamente a parcela com a redução de custo que você vai ter. Então, o importante é que o projeto de lei que se transformou na lei 14.300, que era o PL 5829, ele tem muitos aspectos positivos. Nós fizemos um benchmark pela BGD, comparando com o que tem de mais moderno a nível mundial, e percebemos que ele tem muitos aspectos comparáveis às melhores práticas mundiais. Vou citar um aqui, deputado, que não constava na resolução 482, que era o consumidor de baixa renda, porque se dizia que a resolução 482 era elitista, que a geração distribuída era elitista. E no PL 5829, que é a lei 14.300 agora, ela prevê o Programa de Energia Renovável Social, que vai inserir, tem tudo para inserir o consumidor de baixa renda também nesse mercado. Então, é uma das boas práticas que foram inseridas nessa lei e que deve gerar muitos negócios, como também a microrrede, que é para a distribuidora poder contratar no seu estado microrredes para resolver problemas específicos, melhorar a qualidade em determinados locais e outras. Tem várias medidas que a gente chama de inovações, né, Zilda, que permitirão novos negócios surgirem em função da Lei 14.300. A gente tem também um armazenamento de energia, né, Joaquim, que foi definido na lei, que não existia na REN, né? Então, a gente tem a microgeração ou mini geração com armazenamento de 20%, ela passa a ser considerada fonte despachável, tendo com isso uma série de vantagens, era o que não era previsto antes. Então, mais uma possibilidade de negócio, mais uma inovação tecnológica está à disposição agora por conta da lei. E só complementando o que o Joaquim falou sobre a legislação internacional, a gente fez esse estudo junto do benchmark, a gente fez um estudo, mais de 100 artigos, não foi, Joaquim? A gente pegou uma gama ampla de países, fez uma pesquisa muito a fundo, e o Brasil é uma das legislações mais modernas no que tange geração distribuída. E, inclusive, é um dos poucos países em que a geração distribuída supera a geração centralizada. Em 2020, a gente teve uma adição de geração distribuída maior que a centralizada. E poucos países do mundo têm uma geração distribuída com capacidade instalada maior que centralizada. E o Brasil é um deles. Falando de fotovoltaica, tá? Então, por que existe isso? Porque a gente tem uma legislação moderna, boa e agora com segurança jurídica. Então, a tendência é que a gente cresça ainda mais, porque além da legislação moderna favorável ao consumidor, a gente tem a segurança jurídica que não vai ser algo que vai ser mudado do dia para a noite. Só complementando aí, Zilda, eu passo a palavra para você. Se formos comparar, por exemplo, a Califórnia, cresce a GD, que era nosso benchmark, era a Califórnia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, 1 gigawatt por ano. E nós estamos crescendo 4 no ano passado, e esse ano a projeção é crescer 8 ou 9. Então, um crescimento fabuloso. E também outro aspecto é o seguinte, no Brasil tem competição, porque tem muitos empreendedores, integradores da geração distribuída, mais de 15 mil. Isso gera competição e o preço para quem vai, para o consumidor, para o cliente, também gera boas oportunidades. Perfeito, bom demais. Uma aula de conhecimento, isso é muito bom. Uma pergunta simples que aí deixo aberto, tá, gente? O bate-papo é isso mesmo, né, Zilda, Vitor?
mas vamos só estratificar que você pensa assim, fio B, vamos pegar qualquer estado que vocês fiquem à vontade. Quanto que valeria hoje 15% de qualquer estado do fio B? Pode ser o Mato Grosso, pode ser aí, Vitor, qualquer um. Uma conta simples. Vamos fazer de conta que já estamos em 2023, igual o doutor Joaquim falou, né? Perdeu a oportunidade, perdeu o bonde passando, não fez esse ano, mas ele vai pagar ali 15%. Quanto mais ou menos seria isso aí? Não precisa ser certinho, pessoal, só uma ênfase. Merivaldo, me dê 2 minutinhos para eu calcular aqui o valor correto, né? Tranquilo. O Vitor é assim, gente, ele é exato, ele não gosta, não tem esse... Ele é assim, então, vamos dar 2 minutos para ele, né? Vamos dar 2 minutos para ele, mas passando um pouco, Zilda, falando um pouco nessa questão de tecnologia, na questão até da própria, igual o Joaquim falou, das oportunidades, né, que a 14300 traz, essa questão desses benefícios, né? A gente sabe que foi ali dia 6, se eu não me engano, dia 7 de janeiro, teve a ascensão. Qual o tempo que as concessionárias têm? Por exemplo, o doutor Joaquim falou das microredes, o Vitor falou da bateria residencial híbrida que eu poderia colocar. O instalador, o integrador, ele pode fazer isso? Ele tem que aguardar uma indicação da concessionária? Como que fica isso entre o tempo que foi assinado e o gap que a gente precisa para colocar? Aí, de repente, o cara já está querendo vender uma bateria, já está ali com o sistema híbrido, posso, não posso? Como que fica essas questões? Olha, posso falar, Joaquim? Claro, Zilda. Olha, a gente tem... A legislação, ela traz mais ou menos uns 10 pontos, Merivaldo, que está escrito expresso assim, ó, a ANEEL irá regular. A ANEEL irá regular. E esses pontos todos, ela precisa... O prazo dado foi 180 dias para ela regular. Então, ela vai colocar uma chamada pública agora em março, de todos os pontos que ela tem que regular. E enquanto esses pontos não estiverem regulados, a distribuidora, se precisar mudança sistêmica, ela vai aguardar essa regulação. Se precisar de regulação ou de mudança sistêmica do sistema da distribuidora para implementar, ela vai aguardar esses 180 dias, que é o prazo que ela também tem. Então, vamos pensar um caso assim, TUGG. A usina que é remota, ela vai deixar de pagar a demanda contratada, que pagava uma demanda contratada para aquela usina, e agora ela vai pagar a TUGG. Na minha visão, não tem mudança sistêmica. Ao invés da distribuidora mandar para você um contrato do uso do sistema de distribuição de carga, né, de demanda, ele vai mandar um contrato de tarifa do uso do sistema de distribuição de geração. Então, ele só muda a tarifa que ele vai aplicar, o percentual que ele vai aplicar de tarifa, e isso não seria sistêmico. Mas se a distribuidora julgar que é sistêmico, a legislação deixou aberto que ela implanta só a partir dos 180 dias, né? Esse caso específico da TUGG, se ela tiver no ano da revisão tarifária, que não é reajuste tarifário, né? De 4 em 4 ou 5 em 5 anos, as distribuidoras fazem a revisão tarifária, não é o reajuste anual. Se for nesse ano, por exemplo, a distribuidora que for esse ano, ela poderia implantar, mas pode aguardar esse prazo. Então, todos os itens da legislação que diz que ela tem que esperar a regulação pela ANEEL, só implanta quando interar 6 meses, 180 dias. Vou falar até mais um exemplo. Todo mundo está muito preocupado com a garantia de fiel cumprimento, né? Se vai depositar, para quem tem usinas entre 500 kW para instalar até 1 mega, pagaria 2,5% do CAPEX. Para quem, do investimento, né, do CAPEX. Quem tem uma usina a partir de 1 mega, pagaria 5% desse CAPEX. O que significa isso para quem está construindo uma usina? Se ele pega todo o montante de investimento que precisa para comprar equipamentos para o seu projeto e serviços de instalação, pega 5% e teria que depositar na distribuidora, né? Mas por que ele não pode cobrar isso até inteirar 180 dias? Porque a ANEEL não regulou. Ela vai dizer, você vai dar um imóvel em garantia? Você vai dar um cheque calção? Você vai dar um seguro bancário?
o que você vai dar em garantia? Ela não está regulado, pode ser qualquer coisa. E como é que você vai devolver isso? Vai devolver com juros? Se eu deixar lá o meu dinheiro, vai devolver com juros depois? Também não está regulado. Então, como não está escrito, e é qual CAPEX? É um CAPEX estimado, é mais ou menos X milhões aí que custa cada usina, ou X mil. Então, como não está regulada, ela não poderia cobrar. E está todo mundo muito preocupado que ela comece a cobrar imediatamente, né? Então, cada ponto que a gente falar, a gente pode prestar atenção quando é efetivamente que deveria começar a ser implantado. Agora, pontos de obrigação dela, Merivaldo, tem um monte que deveria iniciar imediatamente, né? Assim que, por exemplo, distribuição de saldo das unidades que têm saldo. E o pessoal está falando come crédito. Isso. Esse aí eu deveria pegar o meu saldo e já poder distribuir para as outras unidades. Mas a gente tem visto que toda solicitação que tem feito para as distribuidoras, a gente está nesse período de apatia, assim, ó, não vou fazer nada ainda, né? Exatamente. Uma dessas que você falou, Zilda, tá interessante, até essa empatia hoje estava num grupo e a discussão era o seguinte, né? Porque o 112 optante para o grupo B volta, né? Muitos estados cortou, né? Era só 75, aí você tinha que assinar para grupo A, né? Porque era mini, passava para mini. Então, hoje os colegas falaram, olha, mas do estado o 112 o grupo B não, porque a concessionária, a ANEEL ainda não mandou o formulário, então eles vão negar. Aí uns falou assim, não, mas já está valendo. Aí eu falei assim, não, mas se você está lá, vai ficar parado o 112 grupo optante. Você segue nesse mesmo raciocínio também? O que você diria desse caso? Ela cumpre, não cumpre? Se o cara está lá ali, como é que ele fica, né? O resguardo, por exemplo, ele chegou lá e instalou o 112 para o grupo B. Então, ele está sabendo que vai valer. Aguarda os 180 dias. Eu vou dar uma resposta breve, porque eu vou passar essa técnica aí para o Joaquim. Bem breve eu vou falar. Quando você coloca eu acho até que deveria ficar no 75 e não ir para o 112, porque a legislação diz o seguinte, 1,5 vezes, né, respeitado o limite do seu transformador, você pode ir até 1,5 vezes os 75 kW. Você está fazendo uma usina até grande. 75 kW. Fique no 75, não vá para o 112,5. Porque eu acredito que a distribuidora vá cobrar coisas adicionais de média tensão quando você for para o 112,5. Vai sair mais caro do que não pagar a demanda. Porque ela pode cobrar, por exemplo, proteção, sistema de proteção especial para essa usina de 112, já que você está conectado em média. Ela pode cobrar outros itens de média tensão, porque você vai se conectar em média. E a única coisa que vai acontecer, para quem ainda não entendeu o que é o B optante, é você pagar uma tarifa de baixa tensão do grupo B3. Mas você estará conectado em média. Então, vamos aguardar para ver o que a distribuidora vai fazer nesse início, e isso é um ponto que eu acho que tem que aguardar a ANEEL regular antes que a gente seja prejudicado pagando adicionais de média, né? Como é muito técnico, eu vou deixar o Joaquim falar. Não sei, Joaquim. Viu, Merivaldo? É uma excelente pergunta. E quando era pela resolução 482 da ANEEL, nós estivemos várias vezes lá na ANEEL tentando mostrar que o optante B não podia ser modificado. Era um direito cristalino do consumidor poder ser optante pelo que dizia a 414 e a 482. Então, nós tínhamos essa convicção e aí a ANEEL, vamos dizer assim, teve momentos que demonstrou que, vamos dizer assim, concordava com o que nós dizíamos, mas também tinha ofício lá da ANEEL mostrando de outra forma. E ficou realmente uma situação complexa, ficou no limbo, como se diz. Veio a 14.300 e finalmente deixou claro que 1,5 vezes a potência, como a Zilda disse, do consumidor de baixa tensão, que é 75, vezes 1,5 vai dar os 112,5, que era a mesma coisa que tinha antes, que era 112,5 kVA o transformador. Se o transformador fosse abaixo de 112,5 kVA, o consumidor podia optar, deixar de pagar a demanda contratada, com isso ele conseguia
vamos dizer assim, compensar toda a energia que consumia. Parecia até uma coisa meio sem lógica, porque ele ia pagar uma energia por quilowatt-hora, reais por quilowatt-hora mais cara, mas permitia para ele compensar todo o consumo dele, praticamente a menos do custo de disponibilidade. Então, com isso, a lei permitiu essa possibilidade, que aí eu vamos dizer assim, respeitosamente, eu penso um pouco diferente da Zilda, no sentido de quê? De que eu acho que é caso a caso. O que a Zilda, eu não estou dizendo que o que a Zilda disse tem coerência. Se você vai instalar uma usina acima de 75 kW, você está propenso à distribuidora avaliar que você não é sob a ótica da 414, que hoje é a resolução 1000, que mudou de nome, né? É a nova resolução que abarcou todas elas. Então, está propensa a distribuidora a entender que pode cobrar itens como se o consumidor sendo do grupo A, mesmo você sendo um optante pelo grupo B. O que eu sugiro é o seguinte, aí em linha com o que a Zilda disse. Lei, a tendência é que ela perdure por muitos anos. Então, são 6 meses. A sugestão que eu daria era aguardar a regulamentação, o que vai vir disso aí. Eu diria que o meio caminho já foi andado. Por quê? Porque antes eu disse que estava no limbo. Uma distribuidora fazia de um jeito, outra fazia de outro, outra de outro. E agora nós temos uma lei definindo claramente que pode. Locais, por exemplo, que você tem condições de colocar a usina de 70 e 100 kW, 105 kW, e não ter esses custos adicionais que a Zilda citou, se for possível, vale a pena. Eu acho que aí no papel, essas usinas vai precisar ir para a planilha e calcular a viabilidade econômica de um caso ou de outro. Mas a Zilda não estou discordando de você, Zilda, pelo contrário, estou dizendo assim, ela foi prática, ó. Veja se é possível você ficar abaixo de 75, que aí você vai estar consumidor do grupo B pela Lei 14.300 e pela Resolução 1000 da ANEEL, que é a resolução que define o fornecimento de energia elétrica. E abaixo de 75 kW, os custos de reforços da rede, os custos de medição, todos esses são assumidos pela distribuidora. Então, 2 alternativas. Já vai para o 75 para baixo, como a Zilda disse, ou aguarda um pouquinho, enquanto isso vai fazendo cálculos aí, né, Zilda? Até chegar, independente de qual a distribuidora, porque umas exigem de uma forma e outras de outra, né, Merivaldo? Então, não sei se conseguir ajudar na resposta aí. Perfeitamente. Eu acho que na verdade, desde quando começou essa questão da 414, que alguns instalaram e outros não, eu também acho que eu mantenho também essa mesma cautela. Eu acredito muito que o 75 está garantido. Então, se eu posso colocar 75 de inversor e 99 de módulo, nós estamos falando aí de questão de 20%, 30% a mais. Eu acredito que esses 30% aí vai para a planilha, igual a Zilda falou. É proteção, é medição indireta, e aí, vale a pena? E a gente está garantido. A gente tem outras questões também, né? Porque o grupo A tem uma tarifa menor, mas já tem a cobrança da demanda, você tem a questão da hora ou sazonalidade, verde ou azul. Vale mais a pena ir para uma tarifa dessa, continuar no B, né? Então, assim, tem que ser feita aí realmente curva de consumo, né? Como é que é a curva de consumo da unidade consumidora, né? Para ver o que é que vale mais a pena. E, Merivaldo, só para dar o retorno, né? Então, 15% do fio B na tarifa da Enel dá 3 centavos. 3 centavos? 3 centavos. Caramba. Né? Aí bate de frente com aquilo que o Joaquim falou lá no início, daqueles 10%. Sai de 3,4 anos, vai para 3,6. É muito pequeno, né, gente? Assim, 3 centavos. Mas, Vitor, é bom dizer em percentual. Ó, vamos pegar o caso aqui da Enel Distribuição Ceará. Sem impostos. Aqui... impostos, tá? Oi? 3 centavos sem impostos. Vamos pegar o caso aqui da Enel Distribuição Ceará, o que foi calculado pelo próprio Vitor. A TUS de fio B, aí o cara pergunta, o que é TUS de fio B, o que é TUS de... TUS é tarifa de uso do sistema de distribuição. A tarifa, ela é dividida em componentes. Tem 2 grandes componentes, energia
e o serviço da distribuidora, que é a TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição, que engloba todos os serviços prestados pela distribuidora, e a tarifa de energia. Na tarifa de uso do sistema de distribuição tem uma parcela que é a TUSD Fio B, que é o serviço que ela presta. Essa TUSD Fio B, na Enel Distribuição Ceará, calculada pelo Vitor, aí dá em torno de 39%. Na distribuidora do Nordeste, viu, Merivaldo, essa tarifa é bem mais acima do que em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo é em torno de 20%, 20 e poucos por cento. No Sudeste e no Sul. Por quê? Porque lá você tem uma concentração demográfica maior. Então, o custo do serviço de distribuição por unidade consumidora é menor. Aí, então, no Ceará é 39%, na Bahia é 43%. Então, 15% de 40% dá 6%. Então, acho que é uma boa forma de dizer. Inicialmente, ele vai ficar pagando 6% a mais na tarifa de energia elétrica nos 2 primeiros anos. Não é isso, Vitor? Concorda com o que eu disse ou não? Ou complemento ou discorde aí? Também. Um debate aqui. Eu tive que usar o Excel para fazer a ação ser feita de cabeça. Mas, só adicionando também em cima disso, Merivaldo, que um fator que, como o Joaquim apontou, que agora que a gente tem que ter um pouco mais de critério, né? Como a gente estava falando, por exemplo, do bioalpitante, a gente tem que olhar a curva de consumo, a tarifa, verde, azul, enfim, tamanho transformador. Outra coisa que a gente vai ter que prestar bastante atenção agora é o que a gente chama de fator de simultaneidade. O que é isso? A gente fica falando do fio B, que não sei o quê, 15%, 30%, mas isso é na energia que eu injeto. A energia que eu consumo no local não tem taxação, não tem taxa, não tem nada. A energia que eu consumo, ela tem o mesmo valor, né, do que o valor da concessionária. Então, a gente tem sempre que salientar que esse 15% é do que é injetado. Então, aquele consumidor que dimensiona direitinho, que tem uma curva de consumo que bate com a produção fotovoltaica, esse impacto da TUSD Fio B vai ser muito pequeno. Aqueles consumidores que dimensionam o sistema de maneira errada, superdimensionam, ou que não adequam qualquer curva de consumo à produção, vão ter um impacto maior. Mas quem tem o cuidado de ter um consumo junto com a geração, vai ter um impacto muito, mas muito pequeno. A gente pode citar, por exemplo, clientes comerciais, o impacto no payback é muito pequeno. Porque é só daquele excedente que vai incidir a TUSD Fio B. Viu, Vitor? Deixa eu só complementar aí, Merivaldo. É o seguinte, o consumidor, o que falou do payback, aumentar 10% do payback, mais ou menos, é para o residencial, porque ele não consome simultaneamente. O comércio chega a 70% do consumo simultâneo. Então, com isso, você tem um melhor resultado disso aí. Então, os 10% era por residencial. Você pode ter um consumidor comercial que chegue a 6%, 7% apenas no acréscimo do payback. E num país com a inflação que nós temos e também uma taxa de juros que nós temos, isso não é relevante. E também com a redução de custo esperada pela evolução tecnológica. Hoje, um painel solar tem uma eficiência de 1,5%, ou de 21,5%, 21%. Ainda tem a tendência de melhorar muito isso aí, e uma parte desse ganho vai para a redução de custo, né? Perfeito. E agora, Merivaldo, falando o que a gente começou do bioalpitante anteriormente, tem que falar que é geração local, é junto à carga. Aquela usininha remota lá de 75 ou de 112,5 não pode ser bioalpitante, não pode. Perfeito, boa explanação, isso aí também foi. Então, remoto. Gente, muitas perguntas aqui, nosso tempo está acabando, realmente é uma aula. Eu vou fazer perguntas assim, nós vamos, aquele cara crachá, bate, pronta, vai ser, eu tentei resumir aqui para a gente encerrar e cada um dar a sua resposta, vocês ficam entendendo. Zilda, o Vitor e Dr. Joaquim, vou falar aqui na clareza, pago 3 mil de demanda hoje, minha demanda contratada é 3 mil reais, vou falar de número. Com a nova legislação, quanto ficaria? Só isso, né? Tá valendo, o TUDS G já está valendo já, pago 3 mil. Pergunta simples. Mais ou menos
Mais ou menos 1.000, mas deixa eu mostrar, me dá um minuto. Não, agora é só assim, mais ou menos quanto que dá, né? Porque na questão assim, vai lá, explica lá, Zilda, agora. 1 minuto mesmo, que eu acho que o pessoal vai gostar disso aqui. Isso. Deixa eu compartilhar um negócio com você que eu demoro 30 segundos para mostrar. Posso compartilhar? Olha aí, gente, isso aí é consultoria que pagaria caro, vocês estão recebendo agora gratuito nessa live. Eu pensei que ela não ia ter coragem de mostrar. Eu vou mostrar, peraí, olha, vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Perfeito. Olha como é que eu faço. Depois eu mando o link para o Merivaldo dividir com todo mundo. Eu busco na ANEEL uma planilha chamada PCART. Não sei se vocês estão vendo aqui a planilha. Sim. Lá na planilha PCART, eu vou na aba TA Aplicação. Ela está no site da ANEEL para todo mundo ver. Aí você entra nessa planilha aqui, procura a tarifa do grupo B, grupo A. Eu já filtrei aqui A4. A4 geração, tá aqui, olha, 4,47 que eu tô marcando para você, tá vendo? Enquanto a A4 verde, que é a tarifa da demanda contratada, é 22,03. A pessoa vai deixar de pagar 22 lá no MUJ, né, no montante versus esse valor, vai pagar 4. Tem valores que eles vão... eu coloquei aqui uma tabela, olha. Por exemplo, na Enel Rio de Janeiro, eu coloquei uma tabela de quanto que a gente reduz ou não reduz. Eu vou mandar essa tabela para você. Eu fiz pelo menos de umas 10 aqui, ou 15. Quanto a gente reduz de tarifa, só levando em consideração essa TUGG versus o pagamento parcelado aí das tarifas, né? E você foi na A4, deu certinho da pergunta aqui. Espetacular, já está lá na linha já. Mas olha, quem tem uma tabela super bacana aí que pode ajudar vocês, que calcula qualquer coisa rapidinho, é o Vitor. Não, espetacular. Gente, muitas perguntas, mas eu acho que a gente deu uma esclarecida aqui. O Vitor já tinha respondido, porque o pessoal tinha perguntado se a questão do fio B na injetada ou na consumida, o Vitor já tinha acabado. Eu só não perguntei porque vocês foram respondendo, as perguntas foram chegando e já estava o bate-papo rolando e todas as perguntas sendo respondidas. Também do fio B aqui, do grupo B, o doutor Joaquim explicou lá, bem explicado sobre o 75. Então, eu acho que as considerações finais, eu agradeço muito, é muito curto, é tão gostoso a gente falar sobre tudo isso e dar essas informações ao instalador, o integrador que está ali. E realmente é muito enriquecedor. Fica com vocês aí, pessoal. Ô, Merivaldo, deixa eu só aproveitar, agradecer a oportunidade, parabenizar pela ótima, pela sua moderação muito bem feita, excelente moderação. E só um ponto a mais de informação para os integradores e para o consumidor de energia elétrica, o cliente. É o custo de disponibilidade. Você tivesse um consumo, vamos dar um exemplo aqui, um consumo de 500 kWh por mês antes, e você botasse uma usina de 500 kWh, que gerasse os mesmos 500, você ia pagar 100 e fosse trifásico, ia pagar 100 kWh mês todo mês. Então, se é uma usina de 500, 100 kW dá mais de 20%, dá 20%, né? 20%. Então, você tinha uma perda de 20%. Isso alterava o payback também, o retorno do investimento. Hoje, se você bota uma usina de 500 kW na lei nova e uma geração de 500, e você consome essa energia, a única coisa que a lei diz, se não for consumido, vai pagar os 100. Mas se for consumido, não vai mais pagar esses 100. Então, isso aí é retorno também para o projeto, para a viabilidade econômica do projeto. Então, a lei tem muitas boas novidades que, às vezes, a gente fica também focando, às vezes, nos pontos mais críticos, mas tem muita coisa boa. E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Zilda, com o deputado Faisal, com o Vitor e com você, facilitador de primeira linha aí. Muito obrigado pela oportunidade e conte conosco. Fico agradecido, facilitador. Estou aqui a primeira vez, mas E só para dizer, viu, Merivaldo, desculpa aí, e não precisa chamar de doutor, não. É Joaquim Rolim mesmo, tá bom, e vamos em frente.
Espetacular. Eu quero me despedir aproveitando esse tempo para falar do direito adquirido. É o recado que eu quero deixar para todo mundo. Todo mundo que trabalha com instalação de energia, seja solar, seja em qualquer outra fonte, o direito adquirido é importante a gente pensar que a gente tem, falando em usinas já instaladas, né? As usinas já instaladas, ela tem o direito adquirido por 24 anos até 2045 e você tem que prestar muita atenção para não perder esse direito. Perde esse direito encerrando a unidade consumidora, perde o direito adquirido. Se for detectado pela distribuidora qualquer irregularidade na sua medição, perde o direito adquirido, que seria até 2045. E também, se você aumentar o sistema para a parte de ampliada, também não haverá o direito adquirido. E vamos falar, então, no direito adquirido para quem está nesse período de transição, que conseguiu o protocolo da solicitação de acesso agora, ou vai colocar o protocolo da agora até o final do ano, ou já tem um parecer. Como é que você perde o direito? Se você for microgeração distribuída, você tem que construir a sua usina em 4 meses. Se você for mini geração distribuída, tem que construir em 12 meses. Se não for isso, também você perde o seu direito. Então, eu queria deixar esse recado na minha despedida aí para vocês todos, para ninguém perder nada e a gente ganhar tudo de bom, tudo que a gente merece e todo o esforço que vocês fazem aí seja recompensado. Beleza. Vitão? Eu queria agradecer o convite, né, Merivaldo? Foi uma pessoa que eu conheci recentemente, mas virou um grande companheiro aí que atua no setor, luta pela GD, ama o que faz. Então é um prazer estar ao lado de uma pessoa que abraça a causa, né, e tá junto com a gente nessa luta. Agradecer a Zilda e o Joaquim, time de primeira linha, tô sempre aprendendo alguma coisa. Então, a única parte ruim da live que acabou, né? Posso dar mais um recado também, Merivaldo, para o pessoal? Sim. Seja sócio da ABGD. A ABGD dá tudo, nós três, nós somos da BGD, né? Nós somos do grupo da BGD, grupo técnico, e a gente dá consultoria para todo sócio da BGD, on time. E a gente tem grupo regulatório, grupo técnico. Também sou da BGD, tá? E você é diretor regional da BGD e não é caro. E a BGD tem, inclusive, associação para a pessoa física, se ela não tiver uma empresa, é bem mais barata. A única diferença de pessoa jurídica é que ela não é votante, porque também o voto de uma pessoa diferente do voto de uma empresa não ia dar para conciliar, né? Mas o restante tem todos os direitos e é muito importante. Tem todo o auxílio possível, e principalmente tributário e jurídico, né? Perfeito. É isso que eu falo, a BGD ela entra com diferencial, fiz parte aí do Rod Show, dando treinamento, capacitação técnica, igual o Joaquim Rolim também nos orienta e a gente deu, né? Então tem programa técnico para o instalador, tem jurídico, é um time que sempre falo, né? O Vitor, a gente tem isso, né? É na ponta do WhatsApp, a gente procura quem sabe dar a resposta. E eu acho que é muito enriquecedor para fazer parte desse time. Eu só tenho a agradecer também a BGD e a vocês. Obrigado de coração mesmo por cada um aí. Ricardo, se você quiser falar alguma coisa aí para despedir, Ricardo está sumido aí, mas ele também fez parte desse time, fez toda a parte aí. Muito obrigado. Obrigado, Merivaldo. Obrigado a todos. Parabéns aí, Merivaldo. Muito legal esse bate-papo. Parabéns a todos, a Zilda, o Vitor, o Joaquim, o deputado também. Muito bacana. Parabéns e vamos repetir isso aqui na Solar TV, aqui, trazendo mais bate-papos enriquecedores aí com essas feras aí do mercado aí. Tem um monte de coisa para falar ainda, né, Ricardo? Tem o nosso bate-papo lá, que a gente vai trazer muita novidade também. E eu peço para todos se inscreverem no nosso canal lá na Solar TV para manterem aí as informações e ficarem a par de tudo que vai acontecer. Parabéns, pessoal! Um abraço. Um abraço, Boa noite. Boa noite. Um abraço, Ricardo.